Já tentávamos fazer isso, mas o fuso horário é um pouco difícil, né? Então, quero primeiro parabenizar essa sua iniciativa, que é maravilhosa, que trazendo informação de qualidade para tirar toda a desinformação e tirar toda o que pode atrapalhar realmente a ciência e evitar esses surtos que aconteçam, né? Então, o Dan já falou bem aí sobre a minha trajetória, e eu realmente tentei focar justamente entender como é que é essa transmissão, né, de vírus na interface animal-humano, humano-animal. E hoje eu vou compartilhar para vocês um compilado de trabalho que eu fiz durante a minha carreira, de aproximadamente aí quase, agora vocês vão saber que eu sou velho, aproximadamente 20 anos de compilado disso, sobre a ecopidemiologia de hantavírus entre mamíferos não neotropicais, que são das Américas, com uma abordagem de uma só saúde. E aqui vocês podem ver, aqui estou eu, na Amazônia Meridional, com proteção respiratória, justamente porque nós estamos amostrando, aqui no caso, um morcego. E eu coloquei aqui, vocês podem ver que tem um roedor, né, e também um morcego, porque nós vamos falar de hantavírus, particularmente em mamíferos neotropicais não roedores a partir de agora, né? Porque roedores nós já sabemos, mas como é que é em mamíferos não roedores, né? Antes de começar a minha palestra, eu quero dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse e os dados que eu vou apresentar aqui foram gerados por mim ou pelos meus colaboradores e o grupo de pesquisa. E toda imagem ou qualquer outros dados que eu vou apresentar estão propriamente citados, que não foram gerados por mim, e quero deixar bem claro também que toda opinião e interpretação científica são minhas somente, não reflete nada dos meus empregadores, e nem das minhas instituições afiliadas, e nem colaboradores, e nem agentes financiadores. Diante disso, eu vou trazer aqui para vocês seguirem mais ou menos o que eu vou falar. Eu vou fazer uma introdução. Por que eu decidi estudar vírus, né? Por que vírus é tão maravilhoso? E aí, também um pouquinho das minhas linhas de pesquisa, e vamos entrar, então, na introdução sobre os hantavírus, né? Como é que é essa estrutura do hantavírus, a parte genômica desses vírus, depois entender como é que é a história desses reservatórios, como é que é a transmissão, e daí, como foram geradas as principais perguntas que fez eu querer realmente tentar responder com a minha pesquisa. E aí, através dessas perguntas, vamos mergulhar profundamente na ecopidemiologia e transmissão de hantavírus, no qual eu estudei durante esses 20 anos, aproximadamente, e como que eu penso, através de todo esse compilado, como que nós podemos prevenir uma próxima pandemia. E concluir, né, com algumas notificações e pensamentos meus. Diante disso, por que vírus, né? Vírus estão aqui, lá, em todos os lugares. Para vocês verificarem aqui, os vírus são os únicos que podem infectar todos os domínios, né? No que chamamos aqui na árvore da vida, né? E nós, seres humanos, nós temos 8% do nosso DNA que é constituído particularmente, já se sabe que são vírus ancestrais. E os outros 40% presume-se também que seja dessa interação com vírus na nossa escala evolutiva, né? Então, por isso que vírus são tão fascinantes, e por isso que nós devemos estudar, e não ter aquela ideia que vírus nos faz mal, na verdade, porque, na verdade, muitas das nossas características vêm dos vírus, né? Então, aqui, o que eu trabalhei na minha vida, né? Então, eu sempre trabalhei com essa visão de uma só saúde. E na minha pesquisa, eu tento entender a ecopidemiologia dos vírus, a evolução, e tento descobrir novos vírus e entender a sua evolução, né? Como também a ecologia e a dinâmica desses reservatórios e vetores que podem transmitir os vírus, e também uma abordagem ecológica e imunológica, né, para entender essa interação mais de perto de vírus e hospedeiros. Diante disso, eu trabalho com o que nós chamamos de vírus emergentes e reemergentes. Vocês podem ver aqui. E, particularmente, entre primatas não humanos, morcegos, roedores, mosquitos e ectoparasitas, né? São vários vírus que eu já venho trabalhando ao longo da minha carreira.
Mas hoje eu vou concentrar a minha palestra mais para vocês sobre os hantavírus, não é isso? E particularmente hantavírus em morcegos e primatas não humanos. Opa, eu dei um spoiler. Então, o que, que são os hantavírus? Aqui, como vocês podem ver, os hantavírus, eles são vírus envelopados de RNA polaridade negativa com 3 segmentos. O que, que seria esse envelope aqui, né? Esse envelope é similar à composição das nossas células, da nossa membrana plasmática das células. E é composto de uma que nós chamamos de, podemos dizer, glicoproteínas, ou seja, são açúcares, né? E proteínas ancorados numa base lipídica. Ou seja, essa base lipídica, para quem não entende um pouco o que seria lipídios é como se fosse uma gordurinha ali, né? Mais ou menos isso. E aqui nós temos como que é visualizado, né, numa microscopia eletrônica, os hantavírus. Aqui é o ortorhantavírus sinombrense ou o Sinombre virus, né, o vírus Sinombre. E você pode ver aqui que ele é mais ou menos esférico, né, mas tem umas outras que não são tão esféricas assim. Então nós podemos dizer que os hantavírus, eles não têm uma forma definida, que nós chamamos que ele é, o mais correto dizer que é pleomórfico, né. E cada segmento aqui do hantavírus, ele codifica para as proteínas que são estruturais, ou seja, que vão formar esse vírus, e também não estruturais. Como o segmento maior aqui codifica para a polimerase do vírus, né? O segmento M, o médio, codifica para as suas glicoproteínas que vão ser ancoradas nessa base de lipídios aqui, né? E o segmento S, que codifica para a nucleoproteína, que é essa proteína aqui que envolve o RNA do vírus e protege ele de não ser degradado quando ele está sendo inserido na célula. Diante disso, historicamente, os hantavírus, pensávamos que os hantavírus só eram transmitidos por roedores. Roedores da família Crissetide, que estão no Novo Mundo, e roedores da família Muride, que estão inseridos no Velho Mundo. Entretanto, com o advento da metagenômica viral e das ferramentas moleculares, foram já detectados hantavírus, começamos a detectar hantavírus em mamíferos insetívoros, né? E aqui nós temos aqui seria, o inglês seria mole, que seria, em português seria topeira, né? E o mole, eu não sei exatamente como seria o shrew, eu não sei exatamente como seria o nome em português. Então, diante disso, também, como vocês podem ver aqui, e aqui está a distribuição desses vírus detectados nesses roedores e nesses animais no nosso globo. E recentemente também detectaram em morcegos, né? Hantavírus em morcegos. Mas então, a gente pode entender que essa história de hantavírus está cada vez mais complexa e a sua coevolução com seus reservatórios naturais. Porém, em 2019, um grande estudo mudou completamente o que a gente pensava do que era hantavírus. Que pensava-se que hantavírus seria o que a gente chama em inglês rodent-borne, ou seja, um vírus que é de origem só de roedores. Mas esse paradigma não é mais estabelecido dessa forma. Por quê? Porque hantavírus foi encontrado também em peixes sem mandíbula, né? Um outro peixe que a gente fala que é o ray finned, que é como se fosse uma raia, mais ou menos assim, não tanto, mas é um peixe ancestral também. E também no que a gente poderia dizer aqui no gecko, que é como se fosse um calango, né, oriental, e em vários mamíferos. E aqui, eu quero que vocês entendam que aqui é o relógio molecular de interação aproximado, porque isso aqui é baseado na evolução justamente de cada reservatório, entendeu? E não do vírus com o seu reservatório, mais ou menos. Porém, aqui é a história também de ancestralidade do hantavírus. Daqui para cá, quanto mais esse hantavírus é antigo em relação a esses hantavírus de mamíferos que são os mais recentes, né? E dentro dos hantavírus de mamíferos, nós temos os hantavírus de insetívoros,
que são mais antigos do que os rotavírus de morcegos, que são mais antigos que os rotavírus de roedores. Então, o que nós vamos focar hoje também são os rotavírus de roedores. Porém, são os rotavírus de roedores os únicos que podem ser transmitidos até o momento para os humanos. Nenhum desses outros rotavírus tem reporte, é sabido que pode ser transmitido para os humanos. Então, é importante saber hoje, na América do Sul, hoje, quais são os rotavírus que circulam na América do Sul? São dois gêneros que circulam na América do Sul, que são os mobativírus, que são rotavírus de morcegos, e os ortorrotavírus, que são rotavírus exclusivamente de roedores. E dentro dos ortorrotavírus, que são rotavírus de roedores, nós temos somente duas espécies de rotavírus, que é o ortorrotavírus andense, que é o chamado o vírus Andes, e dentro do ortavírus andense nós temos vários genótipos. Eu coloquei aqui alguns, mas tem vários. E o genótipo Andes é o genótipo protótipo, que é o de referência, mas temos vários outros genótipos também, inclusive o araraquara pertence ao clado, que a gente chama a espécie, né, do ortorrotavírus andense, que é o araraquara que circula na região sudeste ali do Brasil, particularmente, né, mas em São Paulo também. E temos o ortorrotavírus mamorense, que é o rio Mamoré, com o genótipo protótipo dessa espécie também, que é um rotavírus que ele está mais acima do Trópico de Capricórnio para cima, né, na América do Sul, né? Então, e o Andes ortorrotavírus está mais distribuído em vários países na América do Sul. Diante disso, como é que é a transmissão desse ortorrotavírus? Porque até o momento é bom salientar isso. Nenhum outro rotavírus foi reportado infectando humanos. Somente os ortorrotavírus, que são rotavírus que têm aproximadamente uma interação de 25 milhões de anos com os roedores, né? Então, como é que é isso? Já é sabido que é transmitido através de aerossóis, de vírus, partículas virais em aerossóis, que estão presentes nas excretas desses roedores. E aqui são transmitidos para seres humanos quando entram em contato com essas partículas virais, seja no trabalho ou seja em locais fechados, né? Por isso que é sempre importante utilizar a proteção, evitar o contato com os roedores e manter os ambientes sempre abertos, ventilados, e usar o método de limpeza que chamamos molhada com um desinfectante. O melhor que seja uma que a gente chama lá na Bahia, que boa, né? Em São Paulo, se eu não me engano, era o quê? Tinha outro nome quando eu cheguei em São Paulo que chamava, mas seria água sanitária 10%, né? Que seria o melhor para desinfectar essas áreas. E o que causa? O que esse ortorrotavírus causa? Ele causa uma síndrome cardiopulmonar. Antigamente pensava-se que nas Américas era o que causava somente a síndrome cardiopulmonar, e no Velho Mundo causava uma hemorragia com envolvimento renal. Mas hoje já sabemos que o nome correto até é chamar de hantavirose ou doença por hantavírus, porque tanto nas Américas como no Velho Mundo já se tem relatos de os hantavírus do Velho Mundo causando uma síndrome cardiopulmonar também com envolvimento cardiopulmonar, e os hantavírus do Novo Mundo também causando um envolvimento renal também. Então, o correto hoje dizer é que causa também uma síndrome cardiopulmonar com envolvimento renal também. Então, ainda agora, devido a esse novo boom, porque o hantavírus sempre existiu, como vocês podem verificar aí. E quero voltar aqui, eu coloquei aqui para vocês um cortador de cana. Por que isso? Porque é importante salientar que o hantavírus vem ser, particularmente o ortorrotavírus que é transmitido, vem sendo negligenciado por várias décadas, né? E nós relatamos esse trabalho por muito tempo. Então, por quê? Porque isso atingia somente a classe menos favorecida. Então, não era de muita importância. E também acontecia mais onde? Nas zonas rurais, pessoas que trabalhavam nessas zonas rurais, né? Mas com o boom que foi dado desse surto acidental que aconteceu do Andes vírus, nós temos que entender o seguinte, que já era documentado desde 1996,
foi documentado que o ortorrantavírus andense, que é o genótipo dentro, que é a referência, somente o Andes vírus, e isso é importante salientar, que dentro da espécie ortorrantavírus andense, somente o genótipo, que é o de referência, o Andes vírus, que circula mais ou menos nessa região aqui do Chile e Argentina, e aqui perto também do norte da Argentina, e esse é o único que já tem documentação desde 1996 que pode ser transmitido entre os humanos. E como é que é essa transmissão entre os humanos, né? Pode ser transmissão pelos fluidos, né? Então, também aqui por gotículas respiratórias, então a pessoa precisa estar no contato face a face, né? O contato íntimo, né? O estar no mesmo lugar, no ambiente fechado, né? Ou o pessoal que é da área de saúde não está devidamente paramentado, entendeu? Pode se expor. E é importante entender que não existe nenhuma evidência de que o Andes vírus ele é transmitido como que é altamente transmitido, porque um dos vírus que mais se transmite e altamente transmissível, infeccioso, é o vírus do sarampo, né? E também o vírus SARS-CoV-2, que foi o vírus que gera a doença COVID-19. Então, não existe nenhuma evidência, né? Para o Andes se infectar, a pessoa se infecta, precisa estar em contato muito perto e prolongado. Entretanto, o período de incubação, não só do Andes, mas de vários rotavírus, é de aproximadamente aqui 7 a 45 dias, né? Típico de 10 a 21. E nessa fase que começa a ter os sintomas, né? Que é a fase que a pessoa mais pode transmitir o rotavírus para outra pessoa, né? E aí causa uma síndrome cardiopulmonar. Então, o maior risco de transmissão é na fase dos sintomas iniciais aqui, que acontece que sintomas pode acontecer, uma pessoa pode se expor ao roedor, né? E depois de 7 até 45 dias não apresentar nenhum sintoma. E depois de 45 pode começar a apresentar o sintoma. Por isso é importante quem se expôs manter em quarentena e isolamento. É o que está acontecendo com a questão do surto recente. Mas voltando à nossa história aqui, agora, dos rotavírus, dos reservatórios, como vocês podem verificar aqui, foi detectado rotavírus de morcego na África e na Ásia. E eu me perguntei, nesse momento eu estava começando meu doutorado, e o meu ilustre mestre, doutor Tadeu, né, eu conversei com ele e falei assim, Tadeu, não tem relato nenhum de rotavírus de morcego nas Américas, por que a gente não começa a detectar aqui, né? O Tadeu, excelente, falou assim, Baiano, me chamei de Baiano, Baiano, se você quiser, vá lá, mas pode ser um tiro no escuro, hein? Mas a mente brilhante, porque uma coisa que ele sempre me dizia é o seguinte, muitas vezes o que a gente não tem é a ferramenta correta para conseguir encontrar o que a gente, e responder o que a gente está querendo, a pergunta que a gente está querendo responder. Então, diante disso, nós começamos a querer entender como é que era a transmissão de rotavírus, né, em outros animais que não fossem roedores. E isso nos levou a essas principais perguntas, né, que me instigou a fazer esse trabalho. Será que os mamíferos neotropicais, outros que não sejam os roedores, podem abrigar rotavírus? E se sim, qual é o papel deles na ecologia de rotavírus, né? E como é que a outra principal pergunta que a gente estava tentando entender nessa interface, né? Como é que é a mudança da paisagem, como é que é a mudança que nós, seres humanos, estamos fazendo no nosso planeta Terra, essa degradação ambiental, será que isso influencia na prevalência de rotavírus? E se sim, quais são esses fatores realmente epidemiológicos que estão influenciando, né? Então, para tentar responder essas perguntas, né, nós fomos realmente fazer, primeira coisa que nós fomos fazer, uma amostragem massiva de vários animais selvagens, né? E também de tudo. O que a gente coletava nesses animais selvagens? Sangue, saliva, fezes, urina, e alguns animais nós sacrificávamos, né? Com permissão, tudo legal do IBAMA, para justamente verificar, porque a nossa pergunta é, como é que é? Será que eles estão realmente funcionando como reservatórios? Então a gente precisava entender isso melhor. Também
coletávamos nos lugares que a gente estávamos mosquitos e ectoparasitas desses animais que a gente coletava. Então, aqui vocês podem ver, estamos sempre paramentados da forma correta, e nós tínhamos que a gente chamava de um laboratório móvel, que nós íamos caminhando com esse laboratório móvel. E onde é que foi essa amostragem massiva que fizemos? Aqui estão os sítios que fizemos de amostragem massiva, particularmente no Sudeste brasileiro, em Minas Gerais e São Paulo, e também aqui na Amazônia Meridional, onde que a gente pode chamar aqui que seria o arco da degradação ambiental. Como vocês podem observar, porque como a nossa pergunta também estava querendo saber como que seria a influência, né, dessa mudança da paisagem na infecção de rotavírus, nós procuramos desenhar o nosso estudo em diversas áreas com diferentes porcentagens de cobertura florestal. E aqui você pode ver também como se fosse uma estrutura de mosaico, né? É o que a gente está realmente, isso aqui na Amazônia Meridional, muito preocupante, né? Porque você tem somente aqui está o verde, a floresta, né? Para vocês entenderem. Somente pequenos passos, né, de floresta, e você vê que a terra, a paisagem tem sido bastante degradada, a sua parte natural. E isso é preocupante. Então, diante disso, qual foi o nosso, que a gente, digamos assim, o nosso desenho, né, a nossa workflow? Depois que a gente coletava todas essas amostragens, nós realizávamos a identificação morfológica e também coletávamos uma parte do tecido dos animais para fazer a identificação, confirmar a identificação molecular desses roedores, ou desses animais, né, ou roedores, ou morcegos, ou primatas não humanos. Realizávamos um screening com ELISA e RT-PCR, e depois tentávamos recuperar, se possível, o genoma completo, e também isolamento. O isolamento a gente tentava confirmar por efeito citopático, imunofluorescência, também RT-PCR, e quando possível tentar recuperar o genoma completo. E por fim, quando tínhamos todos esses dados, realizávamos o quê? As análises epidemiológicas e evolutivas. Então, qual foi a primeira evidência? Isso lá em 2015, nossa primeira evidência, utilizando uma ferramenta que não é tão apropriada, né? Porque utilizamos o ELISA para a proteína N recombinante de ortorrantavírus, e do ortorrantavírus que foi desenvolvida no laboratório do Dr. Tadeu, no qual eu fiz o meu doutorado, do vírus o Araraquara, que é o genótipo do Andes. E isso detectamos em morcegos, né? E isso, o que acontece? A proteína N, embora exista digamos, uma reação cruzada, mas eles ainda divergem muito, né? Ainda existe uma certa divergência. Então, entre os rantavírus de morcegos e de roedores. Então, isso aqui, na verdade, poderia até ser muito mais se a nossa ferramenta fosse focada para um ELISA de rantavírus de morcegos mesmo, né? Então, mas mesmo assim conseguimos detectar, foi a primeira evidência, o primeiro estudo, a primeira evidência geral nas Américas, né? Isso já foi bem, bem alarmante, na hora, porque eu não esperava encontrar zero na época. Então, quando vimos isso, pensamos, mas será que ele tem genoma? Será que é possível recuperar algum genoma? Ou só foi uma infecção acidental, né? Porque muitas vezes esses morcegos vivem simpatricamente. O que é viver simpatricamente com os roedores? É viver particularmente no mesmo ambiente, né? Eles compartilham esse mesmo ambiente. Então, realmente detectamos aqui, ó, como podemos verificar, genoma, um fragmento, né, do segmento S no Pharolia perspicillata, que é um morcego, digamos assim, sua preferência é frutas, mas também pode ser insetos na falta de frutas, e o Desmodus rotundus, que nós, digamos assim, que é o morcego vampiro que nós temos, né, na América do Sul, que se alimenta de sangue de mamíferos, né? Sua preferência. Então, detectamos o RNA, mas aí pensamos, também detectar o RNA, um fragmento, pode ser uma infecção acidental, né? Mas a nossa pergunta qual era? Será que é reservatório? Será que eles estão funcionando? Como é que eles estão funcionando, né? Então, para isso, primeiramente nós tentamos identificar uma infecção ativa de rantavírus nesses morcegos, né? Então, aqui nós temos um tecido de coração de Desmodus rotundus do morcego vampiro não infectado,
E aqui nós temos células também do tecido de desmolos rotundos não infectados do fígado. E aqui nós podemos ver uma marcação para a proteína N do rotavírus. E por que escolhemos a proteína N? Né? É bom, eu não expliquei no início, mas é importante. A proteína N do rotavírus, na replicação desse vírus, é super importante. Ela é a que polariza a replicação do vírus. O que seria essa polarizar? Ela que direciona como é que é a replicação, o que nós dizemos que é uma chaperona, né? Ela vai, a sua síntese, quanto maior síntese, indica a produção de uma proteína, quanto menor síntese, indica a produção de outra proteína, então ela vai polarizar isso, então ela é mais sintetizada durante a replicação do vírus, então ela é mais fácil de ser detectada, por isso escolhemos esse design para a proteína N. Então aqui nós podemos verificar, tudo que é marcação aqui em marrom, meu vermelho, que vocês podem verificar aqui, ao redor do núcleo, na partição do núcleo aqui, é um aumento aqui que nós podemos verificar no aumento, isso aqui tudo é a proteína N, uma indicação que se a proteína N está sendo sintetizada, significa o quê? Que você tem uma infecção ativa do vírus ali, porque ela só é sintetizada se o vírus está sendo replicado. Da mesma forma aqui, a gente pode ver no fígado. E, então, queremos perguntando, será que esse rotavírus que está aí, será que esse morcego, ele realmente, então, ele está liberando vírus infecciosos nas urinas, né? Ou nas fezes? Então, a gente tentou verificar isso. E, na época, o Danilo Mello, hoje doutor, que está fazendo pós-doc na Universidade do Colorado, ele embarcou, foi corajoso. Eu falei, Danilo, quer trabalhar com isso? Então, a gente foi orientar e co-orientar o Danilo no seu mestrado para tentar verificar se realmente eles estavam liberando isso, né? Liberando vírus infeccioso. E o Danilo, juntamente, a gente conseguiu verificar que aqui vocês podem ver, ó, é um controle negativo, e aqui é a urina filtrada, a urina não filtrada desse morcego, que foi positivo, né, para rotavírus, e o controle positivo, que nós usamos o controle positivo que nós temos, que é um rotavírus mais brando, que seria o ortorotavírus mamorense, mas mesmo assim causa doença. Mas todo esse trabalho que vocês podem ver aqui foi realizado tudo dentro de um laboratório que nós chamamos de nível de biossegurança 3+, que existe no Centro de Pesquisa em Virologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, aqui nós verificamos, e aqui é uma proteína constitutiva, só para um controle mostrar que o nosso ensaio realmente está funcionando, né? Por que a gente filtrou aqui e depois não filtramos? Porque rotavírus, é isso que as pessoas precisam entender, é muito difícil de se contrair, porque o vírus não sobrevive muito tempo fora do seu hospedeiro, né? E, além do mais, como essa urina de morcegos possui vários outros patógenos e várias outras coisas que são tóxicas também para as células, porque nós aqui infectamos essas células, outras células, né, para tentar isolar esse vírus. Porém, o rotavírus é um vírus muito difícil de ser isolado, de ser cultivado. Então, aqui nós temos um controle negativo, e esse azul aqui marca o núcleo, né, que é o que a gente chama de DAP, que é uma marcação para o núcleo da célula, e o verde, o N, vai marcar a proteína N. Então, quando você vê o N aqui, no lado aqui, é a proteína N, que significa que ela está sendo sintetizada. E aqui nós podemos verificar, aqui, no aumento maior, a proteína N sendo ao redor aqui, né, no citosol, no citoplasma, e aqui é o núcleo da célula. Então, isso mostra isso aqui depois de 48 horas pós pegarmos essa proteína filtrada, essa urina filtrada, né, infectarmos essas células e verificarmos isso 48 horas. Entretanto, você vê que é muito pouco ainda, se perde muito tempo ainda, a gente se perde o rotavírus com a propagação, ele é muito difícil de ser cultivado. Mas mostramos aqui que realmente, ou seja, pegando até agora, existe genoma, ele está tendo uma infecção ativa e eles estão liberando vírus infecciosos, né? Então, a gente ficou querendo saber, mas então que espécie é essa, né, de rotavírus, né? E, para nossa surpresa, o rotavírus que a gente detectou no morcego vampiro e no Carolia praspicillata, ele ficou mais relacionado com o grupo do Andes, né, perto do Araraquara ali. Entretanto, isso aqui a gente precisa analisar com uma certa cautela. Por quê? Porque
não, nós não conseguimos recuperar o genoma completo. Isso foi um fragmento parcial do genoma da parte S, que codifica para a proteína N, né? Então, como eu falei, existe uma certa... além deles serem dos rotavírus de morcegos e de roedores, os ortorrotavírus, eles compartilharem uma similaridade na proteína N, que pode ter uma reação cruzada, né, nessa proteína N, mas eles são ainda muito divergentes. Então, essa parte desse fragmento pode ser que seja similar, mas então a gente não pode concluir e afirmar que esse rotavírus, ele realmente é um genótipo antes, né? Até o momento, pensávamos que ser, né, por esse fragmento pequeno, né? Mas existe essa limitação nesse resultado. Então, uma outra corajosa foi a doutora, que hoje é doutora, trabalha no Centro de Controle de Zoonoses, ecóloga de morcego, e consegui puxar um pouco ela também para a parte de vírus zoonóticos, de ecologia, de doenças também, né? E ela trabalhando lá, foi uma parte do mestrado dela, trabalhamos nessa parte da degradação, no arco da degradação na Amazônia Meridional. E lá foi o primeiro relato que tivemos também de hantavírus aqui, ó, o amarelinho, infectado, e você pode verificar que são zonas totalmente aqui, ó, agrícolas, que estão sendo degradadas, né, para como, digamos assim, a agropecuária intensiva, né? É isso que muitas vezes que a gente tem que tomar cuidado, né, para como que a gente vai viver. Eu vou explicar isso mais no final da apresentação, essa interação que a gente vai fazer com o meio ambiente e o surgimento de novas doenças, né? Então, aqui detectamos o primeiro relato também, e aqui nós não conseguimos, nessa parte da Amazônia, detectar genoma. Isso aqui foi um achado somente sorológico de hantavírus em morcegos, o primeiro relato na Amazônia brasileira. Então, a nossa pergunta depois, compilando todos esses resultados, seria: quais seriam que os padrões ecológicos, né, e ecoepidemiológicos que estariam realmente mapeando, que estariam shapeando, né, a infecção por rotavírus entre os morcegos. E nós realizamos aqui uma análise de redes, que é baseada numa correlação de Spearman, que é uma correlação não paramétrica, para verificar todos esses padrões ecológicos e padrões intrínsecos, biométricos, né, dos morcegos com infecção por rotavírus. E verificamos que a infecção por rotavírus está mais diretamente relacionada. Entender que correlação não é causa, viu, gente? A gente tem que saber que existe essa diferença. Então, a infecção do rotavírus está mais correlacionada com a ecologia e a biometria, ou seja, do seu reservatório, do que diretamente relacionado com os padrões ecológicos. Porém, como nós podemos verificar aqui, a ecologia, o que é intrínseco, biométrico do reservatório, está indiretamente relacionado aos padrões ecológicos, particularmente a massa que está diretamente relacionada à infecção por rotavírus, ela está correlacionando negativamente com a cobertura florestal, né? O que isso aí significa? Então, a gente foi tentar entender o que significava isso. Então, a gente verificou alguns padrões ecológicos, que seria a dominância de espécie, que é o que ela fala. O que é dominância de espécie? Ela mostra o quanto uma comunidade ela é dominada por uma ou várias espécies. Então, aqui, ó, quanto maior a dominância de espécie, menor só uma espécie vai dominar, menos variedade você vai ter. E aqui é a diversidade de espécie, que é o índice de Shannon-Wiener, que aqui você vê que quanto maior, para vir para cá, maior é a diversidade, mais diversa vai ser essa comunidade, e mais bem distribuída ela vai ser, né? E aqui nós temos a riqueza de espécie. A riqueza de espécie, na verdade, só simplesmente conta o número de espécies que estão presentes naquela área. E aqui esses pontos são os vários locais que nós amostramos, e aqui você tem a porcentagem de cobertura de cada área. E a distância de cada área, nós utilizamos que a gente chama um tampão de 2 quilômetros entre si. E nós verificamos que existe aqui, ó, uma tendência de quanto maior a dominância de espécie, maior é a probabilidade de você encontrar um morcego infectado.
né? E quanto maior é a diversidade, menor é a probabilidade de você encontrar um morcego infectado. E quanto maior também é a riqueza de espécie, menor a probabilidade de você encontrar um morcego infectado por hantavírus. Então a gente pensou assim, puxa, então seguinte, apesar do número, porque isso aqui também tem que ser um pouco verificado com uma certa cautela, porque o número de positivos, como não é alto, né? Nós não conseguimos detectar muito morcegos positivos, né? Como vocês verificaram ali naquela anteriormente, foi aproximadamente 10 morcegos positivos. Então, isso enfraquece o nosso poder de inferência, mas a gente tem uma tendência, então isso aqui é uma tendência que a gente verifica que quanto maior é a diversidade de espécie, parece que a probabilidade de você encontrar morcegos infectados é menor. Então, a gente foi tentar entender como é que era esse risco de hantavírus, né? E na época, hoje, doutora Renata Mulaert, que está cientista associada na Universidade de Sydney, e na época era uma ecóloga de morcegos somente. E eu aprendi tudo, ela foi uma interação muito boa. Você vê como a ciência faz tudo que eu sei de morcegos, aprendi com ela, comecei a aprender com ela, né? E puxei ela para o lado da doença, para os vírus, né? Para a paixão dos vírus, né? Então, ela modelou juntamente, nós modelamos aqui, como que seria essa distribuição potencial de hantavírus no Brasil. Então, aqui, quando mais amarelinho, você vê maior, ou seja, é o potencial de você encontrar um reservatório de hantavírus, né? E quanto mais escurinho aqui, menor é a probabilidade. Isso aqui no Brasil inteiro, entendeu? Então, aqui está distribuído para cada espécie, né? Que você vê que pode ser reservatório de hantavírus no Brasil, isso aqui. E onde está mais amarelinho é nessa região aqui, ó. Por quê? A região sudeste, meio centro-oeste. Uma região onde já a degradação ambiental já está muito grande. E a diversidade de espécies é muito pequena. E daí a gente verificou também o risco de hantavírus. E verificou que justamente a sobreposição dessa região aqui, com alguns municípios, 5 municípios aqui sendo mais prováveis de ter risco de hantavírus, né? Então, com isso, a gente verificou que a degradação, pegando todos esses resultados, a degradação ambiental com o potencial de você encontrar roedores mais de hantavírus e a sobreposição, a influência da degradação ambiental na infecção por hantavírus nos animais selvagens, no Brasil, tem uma relação. Mas aí, a gente foi trabalhar com uma colaboração que fizemos com o pessoal da ecologia, né, na Unesp de Rio Claro, e verificou a distribuição de primatas não humanos, né? E verificamos, e aí na hora que fizemos toda a distribuição desses primatas, eu comecei a perceber o seguinte, rapaz, com o que a gente viu da distribuição de roedores antes, potenciais reservatórios de hantavírus, e essa distribuição aqui que nós estamos vendo aqui de cada primata, ele se sobrepõe. E aí eu pensei, rapaz, será que existe alguma possibilidade dos primatas também estarem sendo infectados por hantavírus? Daí o corajoso dessa vez foi o Rafael Casarotti. Ele teve a coragem de mergulhar nesse tiro no escuro, de verificar se esses primatas não humanos no Brasil, eles estariam infectados, poderiam se infectar com hantavírus. E, para nossa surpresa, nós fizemos a coleta aqui na região no nordeste do estado de São Paulo, nessas cidades aqui, fizemos o screening também para proteína N do araraquara, que é um genótipo, e coletamos 284 primatas não humanos e as seguintes amostras. Só que o approach, a nossa abordagem para a detecção molecular foi diferente. Utilizamos, nesse caso, uma pan-hantavírus. O que seria a pan? Que pode detectar qualquer espécie de hantavírus. Para o segmento maior, L. E encontramos 6 positivos, né? E isso nos deixou, assim, bem intrigado, né? E uma prevalência, uma soroprevalência de aproximadamente 4,57%, aproximadamente 5% de positivos, né? E isso bastante intrigado, que é um trabalho que a gente já está terminando para poder ser submetido agora esse ano. Com o trabalho do mestrado, que na época foi o mestrado do Rafael.
Diante disso, diante desse todo panorama, nós tivemos agora uma visão, mais ou menos, de como é a dinâmica da transmissão de rotavírus na região de estudo que fizemos, né? E podemos inferir um pouco assim para o Brasil. Então, já sabemos que a transmissão de roedores para humanos acontece, né? Essa já é o que era a história, já sabia, a gente já sabia dessa história. Mas daí encontramos os morcegos. Sabemos que os rotavírus de morcegos é mais antigo que os rotavírus de roedores, né? Entretanto, não sabemos, e não existe nenhum relato que os rotavírus de morcegos podem ser transmitidos ou causam doenças em humanos, ainda não sabemos. Ou seja, uma interrogação, mais uma pergunta para a gente poder estudar e investigar. Entretanto, para aumentar essa complexidade dos rotavírus, o que acontece? Os rotavírus, em 2001, no Texas, um rotavírus chamado BioE, que hoje é o rotavírus Bio, foi detectado em o que a gente chama aqui em ectoparasitas, né? Um trombulicídio, né? Um ectoparasita que, na verdade, ele parasita mais roedores, né? E isso causou um alerta, isso lá em 2001. Entretanto, eles não conseguiram resgatar o genoma completo aqui também, foi um fragmento parcial. E com isso, como eu coletei todos os ectoparasitos, eu fui verificar as espécies de ectoparasitos, só que eu não entendo nada de ectoparasitos. Então, eu colaborei com o pessoal do Instituto Butantan, que o Fernando Jacinovicius, do Instituto Butantan, de São Paulo. Passei 3 meses trabalhando com eles intensamente, 1 mês mais intensamente lá, para identificar toda a coleção de ectoparasitos que eu tinha. E, para nossa surpresa, o carolha que a gente identificou infectado com rotavírus possuía uma espécie de ectoparasita do gênero da família Macronicidea, gênero Orthonisus, que foi uma surpresa também encontrarmos ele mais em roedores, e no roedor Necromis lasiurus, que é o reservatório do que nós chamamos natural do ortorotavírus araraquara, que é um genótipo do Andes na nossa região. Entretanto, eu não consegui detectar genoma de rotavírus em nenhum desses ectoparasitos. Não conseguimos recuperar nada. Diante disso, como é que está essa história agora da dinâmica de rotavírus na nossa região? Ficou bem mais complexa, e temos várias perguntas ainda que não conseguimos responder. Será que os ectoparasitas que estão nesses animais, como é que é isso? São os ectoparasitas que estão infectados? Será que eles se infectam? Ou eles são, o rotavírus está nele e ele passa por roedores, ou dos roedores para eles e por morcegos? Como é que é? Pode, ainda faltou aqui, pode ser transmitido por humano? Não coloquei para ser humano, porque os ectoparasitas, eles são extremamente específicos de espécies. Um ectoparasita de roedor, ele acidentalmente pode ir para um morcego, e o de morcego acidentalmente pode ir para um roedor, e acidentalmente pode ir para humano, mas existe a possibilidade. E os primatas humanos estão cá de fora, só olhando assim, o que eu tenho a ver com toda essa complexidade? Né? Então, a gente ainda tem muita pergunta para responder, mas já temos uma visão do que está em jogo e do que nós precisamos investigar mais. Diante disso, então, são os animais selvagens que são os vilões na história? Não. Nós temos que entender que não são os animais selvagens que são os vilões na história. Né? Olha o que acontece quando nós degradamos o meio ambiente. Olha o que acontece. Os animais que estão vivendo aqui em harmonia começam, e a cadeia alimentar, todo o nicho ecológico que vive perfeitamente ali, começam esses animais a entrarem mais em contato com quem? Com os seres humanos. Diante disso, como prevenir a nova pandemia? Né? Um trabalho muito antes da pandemia do Covid, publicado em 2017, pelo Oliver e colaboradores, na Nature Microbiology, verificou aqui, vermelho é quando você tem mais probabilidade de um novo vírus
surgir, né? E você pode verificar que são na região dos trópicos aqui, ó, de um novo vírus surgir. E mais aqui nessa região vermelha aqui, por quê? Qual é o bioma aqui? É o bioma amazônico, né? Nessa região, que é onde existe a maior biodiversidade do mundo. E nós estamos o quê? Causando degradação nessa região. Quanto mais degradação, maior a probabilidade do ser humano entrar em contato com um animal que alberga um vírus que seja até desconhecido, que pode causar uma nova doença ou uma nova pandemia. E no trabalho em colaboração com o Douglas, que é de Barbados, aqui no Caribe, nós verificamos que quais eram os parâmetros, né, fizemos a revisão sistemática, quais eram os parâmetros que estavam de mudanças climáticas e ações antrópicas que estavam influenciando na infecção por rotavírus, né, na América do Sul e em toda a América Latina e no Caribe. E você pode ver que no Brasil existe o fator das mudanças climáticas, também como na região, mas muita atividade de monocultura e pouca diversidade de animais. Então, a ciência, até no momento, como que está mostrando que o quê? Que a degradação ambiental, com as mudanças climáticas, estão influenciando, sim, na infecção, não só de rotavírus, mas de novos vírus. E a doutora Priest, em 2021, fez um trabalho excelente, mostrando o seguinte, que quando você tem eles quantificaram o fator de restauração de uma floresta, e quando você tem um ambiente de degradação para monocultura e agropecuária extensiva, né? Que causa justamente essa degradação em massa, né? Do meio ambiente, você tem o quê? Mais probabilidade de você encontrar reservatórios de rotavírus, como foi visto também na modelagem da Renata. E quanto mais você tem um ambiente restaurado, você tem menos probabilidade de encontrar roedores, né? No caso de rotavírus. Então, o que acontece nesse cenário inteiro? Não foi o vírus que mudou. O vírus já estava lá, nós verificamos a interação desses rotavírus muito antes, não surgiu de agora, né? O que está mudando o cenário? Muito bem colocado aqui pela Maria Lauda Galota, né? Que o que está mudando é o cenário. Nós estamos mudando a paisagem. Nós temos que entender como interagir com a paisagem que nós vivemos hoje em dia. Diante disso, como prevenir essa pandemia, então? É sabermos que nós não estamos num método egocentrista, onde o homem está na pirâmide no topo. Porque se continuarmos nisso, vamos começar a degradar cada vez mais o meio ambiente e mais doenças vão surgir. Mas temos que viver no eco, né? Entender que o quê? De uma só saúde, nós fazemos parte desse meio, né? E aí sim, vivemos em harmonia com o meio ambiente. E isso tudo é o que chamamos de uma só saúde. Entendermos e sabermos interagir com o ambiente humano, com a saúde humana, ambiental e animal, para assim podermos estarmos prevenindo novas doenças. E como isso é feito? Isso, hoje em dia, temos que fazer com as tecnologias que temos, com a constante vigilância epidemiológica, com o descobrimento de vírus que já sabemos e de vírus que não sabemos, em toda a parte animal. Com isso, descobrindo isso, podemos fazer um screening funcional para verificar estratégias de intervenção vacinais e também com estratégias para antivirais, né, que podemos utilizar tanto para humanos como para os animais pets domésticos, que nós chamamos também. Então, essa, na minha opinião, é a melhor estratégia hoje que nós podemos ter para prevenir uma nova pandemia. E, além disso, entendermos que temos que procurar viver em harmonia com esse ambiente que vivemos hoje, porque quanto mais degradação ambiental, nossos resultados temos mostrado que realmente a probabilidade de infecção é maior desses animais selvagens, e assim o transbordamento para o ser humano acontece. E é bom entender o seguinte, que nós também podemos fazer um transbordamento de volta para esses animais também, e dizimar animais, que são importantes para a nossa manutenção. Diante disso, eu quero agradecer aos meus colaboradores, porque ciência e nada do que eu mostrei aqui
foi feito só por mim, não. Eu tive só uma pequena parte, talvez uma ideiazinha ali aqui, mas eu quero entender que essas pessoas que estão aqui, e tem muito mais ainda, que são pessoas que me inspiram, pessoas que eu aprendo, pessoas com os quais eu, cada dia, na interação, eu venho entendendo mais do que é ciência, do que é e da vida também por si. Então, cada um teve a sua parcela de contribuição importante nesses trabalhos e na minha vida e continuam tendo, né? As agências financiadoras que sem realmente o suporte financeiro nós não poderíamos fazer nada desse trabalho. E com isso eu quero terminar a minha apresentação dizendo o seguinte, que nós, seres humanos, nunca podemos perder o contato com o mundo da natureza, com o mundo que vivemos, porque dele nós somos só uma parte. Isso aqui é no oeste da Austrália, quando eu fui em 2017, estive lá, e Vicente Servente, ele foi, né, um grande biólogo, mas não formado, ele foi biólogo da vida, ele mapeou praticamente quase todas as espécies de plantas e animais na Austrália Ocidental. Com isso, eu agradeço a oportunidade e vou ficar aqui para responder qualquer pergunta que vocês tiverem. Maravilha, Gil. Muito bom, muito boa palestra. Fiquei bem emocionado mesmo com o que você apresentou para a gente. Superou todas as expectativas. Pessoal, o microfone e os vídeos estão liberados. Quem tiver alguma pergunta para fazer para o Gilberto, pode fazer a pergunta diretamente para ele, pode abrir o microfone e falar. O pessoal está elogiando bastante sua aula aqui, Gil. Eu vou começar com uma pergunta minha, na verdade. É uma pergunta que é mais filosófica do que, na verdade, uma resposta certa. Você mostrou, muito bem mostrado, na verdade, que você encontrou hantavírus tanto em morcegos frugívoros quanto em hematófagos, né? E, na verdade, eles têm, assim, um comportamento completamente diferente, eles dois. E você acredita que a infecção neles está vindo mesmo por esses ectoparasitas, ou eles podem contrair o vírus... que na verdade um vai se alimentar de frutas, outro vai se alimentar de sangue, mas talvez eles não se alimentem de roedores, né, porque os roedores vão ser muito pequenos para eles se alimentar deles. Como que você acha, então, que estaria esse vírus chegando nesses morcegos? É uma boa pergunta, uma excelente. E o seguinte, antigamente, na época desse trabalho, ainda não existia essa separação completa, né, que existe da família da Hantaviride, né? A gente não entendia como é que funcionava isso. Então, mas hoje já sabemos. Então, temos os vírus de morcegos, né, ali, que são, na escala evolutiva, mais antigos que os ortorrantavírus. Eu estou virado aqui porque eu acho que a câmera, o negócio está aqui, mas eu acho que eu vou botar para cá para vocês me verem. Aí, tá melhor. Aí eu fico de frente para vocês. Então, o que acontece? Os ectoparasitos, eu não consegui detectar nenhum hantavírus nos ectoparasitos, entendeu? Fizemos o screening molecular, não conseguimos. Mas existe relatos já, inclusive no Velho Mundo, de ectoparasitas estarem infectados. Entretanto, nesse caso, até o momento, não existe evidências de que hantavírus estão nos ectoparasitos. O que pode acontecer é que os ectoparasitos podem participar dessa dinâmica de transmissão. Entretanto, os hantavírus de morcegos, eles são filogeneticamente e evolutivamente distintos dos hantavírus de roedores. E até o momento não existe também transmissão para os seres humanos dos hantavírus diretamente de morcegos, né? Agora, como isso está acontecendo, essa transmissão, e se existe, porque o que eu detectei ali, existe uma limitação do meu resultado, né? Como eu falei. Por quê? Eu não consegui recuperar o genoma completo desse morcego, desse genoma, desse vírus de morcego. Mas no Brasil, agora, recentemente, já tem trabalhos de carolha já. Em carolha foi detectado o hantavírus de morcego, que é o Mobat vírus, né? Em carolha praspicillata. Isso no norte do Brasil,
inclusive, foi chamado a espécie, o Mobativírus butiriense, né? Que foi na região amazônica, né? No Brasil, em Carolicas piscillata. Então, por isso que hoje no Brasil circula dois gêneros de hantavírus, o de morcegos, Mobativírus, e o ortorhantavírus, né? Não sei se respondi bem a sua pergunta, mas existe a limitação também dos nossos dados, que eu não consigo dizer realmente o que está acontecendo ainda ali. Por isso que ainda mais pesquisas precisam ser realizadas. Perfeito. A gente tem duas pessoas querendo fazer pergunta, eu vou chamar pela ordem de que levantou a mão. Igor primeiro, pode fazer sua pergunta, Igor. Igor. O Igor. O Igor tá mudo. Tá, professor Eurico, quer fazer sua pergunta, então? Com prazer. Ô, Gilberto, que bom te ouvir, cara. Professor. Muito bom, muito bom. Excelente sua apresentação. Muito obrigado. Especialmente esse toque pessoal que você coloca assim, que é muito emotivo, né? Muito Aprendi com o melhor, né? Aprendi com o melhor contigo. Me inspirou. Ô, Gil, eu queria te perguntar uma coisa, que é uma pergunta meio inescapável, assim. Com esse surto no navio lá, de hantavírus a bordo desse navio, todo mundo pergunta, a imprensa quer saber e etc. E a gente sabe que a transmissão interhumana de hantavírus é rara, né? E há apenas esses relatos assim ocasionais. Mas o negócio foi um pouco assustador, porque juntou aquele bando de gente no navio e teve transmissão interpessoal, né? Isso. Ficou bem claro isso. Eu queria saber de você, porque eu de fato não sei, assim, não estou a par, o que aconteceu do ponto de vista molecular. Já se sabe se houve, de fato, se esse hantavírus do navio é um hantavírus mais propenso a spillover? Uma boa pergunta. Eu deixei isso aqui porque eu sabia que iria surgir esse tópico, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui, enquanto responder sua pergunta, falando um pouquinho dessa apresentação, no qual eu fiz, inclusive, aqui na Califórnia recentemente também. Muitos hantavírus não são transmitidos entre humanos, mas somente um, né? Que é o ortorhantavírus andense, que é a espécie andense, mas que é o genótipo referência, que é o vírus Andes, né? E o que aconteceu, né? Aqui, como é que é esse hantavírus? O reservatório desse vírus do Andes, né? Genótipo, é o Oligorismus longicaudatus, né? E é importante entender que o Andes, né? O ortorhantavírus andense, que é a espécie, circula em quase toda a América, mas o genótipo, que é o protótipo referência Andes vírus, que pode infectar humanos, circula particularmente nessa região entre Chile e Argentina, né? E a transmissão entre humanos ocorre dessa forma, né, como eu te falei, mais pela questão do contato e os fluidos corporais. E isso existe relatos já desse Andes desde 1996, uma festa, né, que existiu, e as pessoas se infectaram nessa festa, né? E depois, o médico que tratou uma das meninas, né, uma dessa que estava nessa festa. E nesse recente, no que aconteceu, tudo começou o que a gente chama na epidemiologia de o War Not, ou seja, o paciente zero, foi um ornitologista, né, de 70 anos, que, como vocês podem verificar aqui, ele de 70 anos, ele já estava fazendo uma viagem de 4 a 5 meses, ele é um... Esse cara da foto é ele? É ele, é. Rapaz, o cara com 70 anos tá bem, viu? Então, ele é Dutch, né, que é holandês, então estava viajando pela América do Sul, fazendo a amostragem e verificando pássaros, né? E nessa região, antes, na região de Ushuaia, é uma região que o quê? Como eu mostrei ali, uma região que era muito diversa,
na sua biodiversidade. Porém, tem existido, devido ao grande atividade, particularmente ecoturística, muita degradação ambiental. E foi aí que, provavelmente, ele tenha se infectado. Por quê? Porque o vírus já saiu a sequência, o vírus, particularmente da sequência que ele está, é muito similar ao antivírus que circula nessas regiões dali, naquela região ali. Entretanto, o governo argentino fez com parceria com a Organização Mundial, fez uma campanha intensiva de captura de roedores ali, e não encontrou nenhum roedor infectado nessa região. Porém, o vírus que ele contraiu ele foi para o Chile também, no Chile circula esse vírus também, né? Então, pode ter sido nessa região, por aí que ele se infectou. E aqui, eu não sei se eu vou conseguir, porque aqui eu não vou conseguir contar, mas aqui está o link para o acompanhamento em tempo real de como que estão o monitoramento dessas pessoas pela Organização de Saúde, que pode observar do vírus Andes. Mas não tem modificação molecular que favoreça a transmissão interhumana? Nada, assim, indicando isso? E o Andes ele já é transmitido entre os humanos, já é relatado. Eu sei, mas poderia ter se aperfeiçoado, né? Entendi. Mais afim de um... Não, pelos estudos, até o momento agora, as sequências que foram liberadas têm demonstrado intensa similaridade com o genótipo do Andes que circula naquela região, com algumas pequenas mutações pontuais, né, que geralmente existe, mas não para que se tenha completamente, porque o rotavírus, ele não é como um flu e nem como um corona, né, e nem um paramixo, que se infecta com um vírus desse, praticamente você libera praticamente outro, né, então não é tanto assim. Obrigado. Boa pergunta. Perfeito. Tem uma pergunta aqui no chat do Márcio Nunes. Considerando os casos recentemente associados ao ambiente de navio, um espaço confinado com intensa interação humana, como você avalia o real potencial epidêmico ou mesmo pandêmico das hantaviroses, especialmente diante da excepcional transmissão pessoa a pessoa descrita para o vírus Andes? Esses eventos representam uma mudança epidemiológica ou permanecem como surtos circunstanciais dependentes de condições ecológicas e de confinamento? Rapaz, uma excelente pergunta, perfeita. É o seguinte, eu dei a palestra exatamente aqui na Califórnia e uma das perguntas foram basicamente um pouco parecida com essa daí, né? E a minha resposta é o seguinte: no momento não existe uma evidência que a gente pode dizer, como eu falei, esse vírus de transmissão não é como um vírus do sarampo e não como o vírus do SARS-CoV-2. Entretanto, existe um período de incubação muito grande. E é aí que está o problema. Uma pessoa que se expôs, e justamente, vamos supor, um exemplo, um morador aqui, da região onde eu estou, e foi por isso que eu fui dar palestra, estava nesse cruzeiro. Inicialmente não foi detectado nada, mas após 15 dias começaram a desenvolver sintomas, né? Então, isso acontece, né? Então, esse é o problema desse vírus. Porém, na minha opinião, no meu aspecto, devido ao meu trabalho e os resultados que tem mostrado, outros trabalhos também, creio que o problema maior o problema de um cruzeiro é que é confinado. Realmente é um problema ali que vai acontecer, pode amplificar mais ainda um surto, né? Que foi o que aconteceu. Mas o principal problema nessa questão aí são essas interações ecológicas e a degradação ambiental que tem acontecido e as mudanças climáticas que têm acontecido decorrente da ação humana, né? Então, o meu ponto maior que eu penso
que aconteceu foi devido a essas mudanças, que foi o que aconteceu e teve o contato do reservatório com o ornitólogo holandês. Perfeito. O Igor tá com a mão Oi, levantada? tá dando para ouvir? Agora sim. Agora sim. Bom, me perdoa, viu? Não consegui estar ativando naquele momento. A minha pergunta, acho que ela é bem rápida, na verdade. Bom, eu sou aluno de graduação de biomedicina, sou apaixonado pela área da virologia e, assim, quanto mais contato eu tenho com essa área, mais apaixonado eu fico. E o meu questionamento é o seguinte, existe alguma lacuna na ecoepidemiologia desses hantavirus que o senhor considera prioritárias para futuras pesquisas? Se sim, quais que o senhor considera, né? Interessante essa pergunta. E eu vou voltar aqui rapidinho para essa parte aqui. Várias lacunas aqui ecoepidemiológicas, Igor, que existem, que a gente precisa ainda responder e entender, né? Primeiro, uma das primeiras, nós ainda não existe, não está disponível, né, de forma fácil. Você pode fazer o que nós chamamos in-house, você pode pegar as sequências já que estão disponíveis e desenvolver uma ferramenta de screening sorológico para hantavírus de morcegos, né? Não existe ainda. Também uma forma de você fazer, hoje em dia, o quê? De preservar melhor essas amostras para recuperar genoma completos, né? E tentar entender fazer um ensaio, tentar entender se esses rotavírus de morcegos podem infectar humanos, né? Que é uma outra coisa que a gente não sabe ainda também, se existe essa possibilidade. Até o momento não existe relato, né? E também a outra são desses ectoparasitos. Será que esses ectoparasitos que estão nesses animais estão infectados mesmo? Né? Será que a gente consegue recuperar o genoma completo deles? Né? E como é que é a dinâmica dessa transmissão, né? Então, e agora em primatas não humanos também. Então, existem várias lacunas aí, né, ecoepidemiológicas, tudo isso associado à degradação ambiental, verificar como é que está nessa interface homem-animal, animal-humano, como é que está isso para responder essas perguntas e sabermos se transmite ou não, né, e como é que é essa dinâmica aí, responder essas perguntas dessa dinâmica. Então, existem ainda várias lacunas que podem ser respondidas, inclusive no desenvolvimento de ferramentas diagnósticas, né, que é uma das coisas mais importantes, e, além do mais, a outra lacuna, que é ecoimunológica, seria para entender a interação vírus-hospedeiro e desenvolvimento de vacinas e o desenvolvimento também de antivirais que sejam eficazes. Entendi. Bom, muito obrigado e parabéns pela palestra, viu? Muito obrigado pela sua pergunta. Interessante. Obrigado pela pergunta, Igor. Tem mais uma pergunta aqui, Gilberto. Sei que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas do Rui Campanini está perguntando, ele não é da área de ciências e pesquisa, ele é da universidade, da FMRP aqui, e a pergunta dele é, a cada dia se descobrem novos vírus, que são estudados em laboratórios. O que temos de pesquisa em desenvolvimento para proteger, isolar esses vírus nos laboratórios? Entendi. Interessante. Bem, todos esses vírus são extremamente protegidos já, né? Isso é importante saber. Por exemplo, no Centro de Pesquisa em Virologia, você não entra sem a sua digital. Para entrar, acessar o laboratório, todas essas amostras que eu trabalhei, que são trabalhadas, para acessar estão no laboratório de biossegurança 3, mais, que até o momento, então, era o mais de proteção maior no Brasil que existia. Até então, agora a construção que vai ter não sei se já tem até em Campinas agora do NB4, né? Então, você entra com sua digital. Então, somente pessoas autorizadas entram ali. Existem câmeras em todos os lugares, né? Então, existe todo um controle. Até o momento, hoje eu já não estou no Brasil, né? Eu estou fora do Brasil, mas enquanto eu estava, sempre existiu esse controle rigorosíssimo, né? E aqui nos Estados Unidos, tudo é controlado pelo governo, né? Então, existe um acesso também da mesma forma, digital,
pelo governo, e impossível que algo do tipo, algum vírus, saia dali sem nenhuma fiscalização, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado porque existe uma certa, uma certa, como se diz, uma desinformação querendo trazer pânico, né? Muitas vezes, e não existe isso, né? E nós cientistas, todos nós somos muito comprometidos com a verdade e com a ciência, e queremos justamente isso, evitar que novos surtos aconteçam, né? E para isso a gente não vai trazer a verdade através da ciência, e não a desinformação. Não sei se respondi um pouco a sua pergunta, mas eu também sou um pouco limitado na questão que no Brasil eu não sei como é que está funcionando até então agora, mas aqui nos Estados Unidos tudo é controlado pelo governo e você tem toda a baixa que você baixa, você tem a sua digital, então você consegue rastrear facilmente quem teve acesso àquelas amostras ou não. Perfeito. Na verdade, eu acho que a pergunta do Rui foi um pouco devido a um problema que a gente teve na Unicamp recentemente, não sei se você acompanhou isso, de transporte. Soube. Eu acho que ele ficou, segundo o Eurico aqui, ele ficou um pouco com medo de que essas amostras saiam do laboratório, saiam do ambiente que ele deveria ficar. Mas conseguiram, você vê, mesmo assim, que tá tudo rastreado, se sabe de tudo, né? Então, não é que surgiu do nada e não sabe de onde veio, né? Perfeito. Gil, muito obrigado pela palestra, foi sensacional. Ela vai estar provavelmente amanhã no nosso canal do YouTube, tá? E eu só tenho a agradecer você ter aceitado o convite para vir dar essa aula maravilhosa para a gente aqui, tá? Eu que agradeço, valeu. Fica sempre o convite para você participar com a gente. Toda terça-feira eu sei que os horários é meio complicado por causa do fuso, mas as portas estão sempre abertas para você. Se quiser falar mais um pouquinho do seu trabalho agora com o West Nile, pode falar com a gente também, fica à vontade, tá? Carinho é grande por você, tá bom? Um abraço, pessoal, até semana que vem. Ali, ó. E até mais. Valeu, até mais, tchau. Tchau.